Brasileiros e brasileiras. E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Calfani e esse aqui é meu canal, Calfani Mimimi em cima do muro. Olha, dá uma curtida, se inscreve, gente. Estou precisando de mais inscritos, me dá essa moral. Se não for dar like, dá dislike, cara. Quer dizer que é a mesma coisa mesmo, então às vezes é mais fácil. Se não gosta de dar like, dá dislike. Mas interage, cara, que senão eu não cresço. Escreve alguma coisa lá. Agora vamos falar do tema de hoje, valeu? Eu acho que muita gente já sabe da polêmica dos Spartacus. Eu vou falar aqui resumidamente, se por acaso você não viu. Spartacus é um youtuber de especial. Ele é uma pessoa negra que participa aí de grupos de youtubers negros e tal, coletivos que eles fazem, e que de interesse, se eu jogar só a telinha para cá, cara, que eu não sei porque se isso é narcisismo, se isso me facilita, mas eu gosto de me ver, porque aí eu acho que eu sei se vocês estão me vendo. Tá, então vamos lá. E o Spartaco fez uma vaquinha virtual, né? Pedindo ajuda para comprar, para consertar a tela do notebook dele, que é um iMac, né? Um computador que, se sabe, se você não sabe, eu vou falar agora, é um computador caríssimo, cara. Sei lá, chega a ser 3 vezes o valor de um computador normal. E sem brincadeira nenhuma, é caro mesmo. E ele tinha um e tal, comprou nos Estados Unidos, quando foi para Nova York fazer o curso dele e tal. E ele estava querendo consertar. E era muito caro, um valor considerável. Que acho que 3.900, se não me engano. Aí ele pediu ajuda para os inscritos dele. Até então não vejo nenhum problema nisso, até porque se é ali que é a ferramenta que ele usa para fazer vídeo. E se as pessoas consomem o vídeo, tem essa relação meio que de troca, de venda, e até o ponto que não seja abusivo, eu não vejo nenhum problema. Então, legal, ok. O problema foram os argumentos que foram usados, né, cara? Aí o pessoal, quando ele fez a vaquinha, já no próprio, não sei se foi no Facebook, foi no Instagram, mas eu sei que ele já recebeu comentário já de cara. Porque, pô, é um computador de luxo e tal, ok? E logo em seguida ele faz um vídeo meio que tentando se defender, só que aí é que, filho, aí a vaca foi pro brejo, cara. Porque no discurso dele é uma série de confusões, uma série de coisas que você vendo assim, independente de você defender o cara porque você gosta do cara, e eu costumo assistir vídeo dos Spartacus, e acho um cara bem consciente, cara, de modo geral, sim, bem ok. Aconselho todo mundo a assistir, independente da polêmica, tipo assim, errar é humano, todo mundo erra, dá mole, toma uma crítica e melhora. O problema vai ser se depois dessas críticas ele não melhorar nesse aspecto específico apenas, de milhões que existem. Entendeu? Eu acho que vai ser outra coisa nos próximos vídeos. Mas vamos voltar para a questão. Então, o que acontece? Meio que ele fala que, tipo, ele precisa ter esse computador, que é um aparelho da Mac, né? O iPhone também tem, né? Seria uma necessidade que ele teria para ele poder se equiparar aos brancos. Isso aí já é meio, porra, como assim se equiparar aos brancos? Quer dizer que as pessoas brancas têm um Mac? Eu, assim, não tenho Mac, mas eu também não sou branco, mas as pessoas brancas que eu conheço não têm. Os que eu conheço, que existem, têm no meu trabalho, são caríssimos. Eu, no meu trabalho, eu acho que são um luxo, entendeu? Eu acho que um luxo desnecessário até. Mas talvez para o ambiente de trabalho, onde eu não sei o tipo de edição, o tipo de compressão que vai ser necessária, de poderio gráfico, talvez uma produção nesse aspecto se justifique. Para a produção de youtuber, se justifica? Cara, vamos pensar. De modo geral, eu acho que não. Minha opinião, pessoal, eu acho que não. Eu tenho um computador aqui, merreca, e tô jogando meus vídeos aí, claro que obviamente com uma certa dificuldade, tem tempo de renderização que é maior e tal, mas se sobrevive, ok? Tipo, o tipo de conteúdo que ele faz, sinceramente, esse meu merreca dá para fazer também. Não é conteúdo da qualidade em si. Eu estou querendo dizer o conteúdo em termos de edição, de fazer algo gráfico, colocar vídeos, anexar coisas, por exemplo, se vocês conhecem o Meteoro Brasil, ali talvez você precise de um computador melhor, né? Nerdologia, aqueles vídeos do Atila, pô, cara, aquilo aí talvez você precise de um computador melhor. E eu nem sei como é que seria, mas talvez você precise. Você usa muitos recursos da parte gráfica ali e talvez um computador mais top de linha possível te facilite a sua vida. Então vamos dizer que em certos âmbitos
eu consiga justificar. Mas naquele âmbito específico, não dava. Soa como luxúria, soa também como um ataque, chamando brancos de privilegiados. Eu vou dar um comentáriozinho sobre isso no final, em algum momento, né? Pegou mal, tomou porrada de todo mundo, tudo quanto é youtuber da direita e da esquerda. E eu estou colocando aqui, vou falar especificamente do Mamãe Falei, porque é um cara que eu critico por algumas coisas que ele fala, mas nesse vídeo em específico ele acerta muito mais do que muito mais. Basicamente, você concorda com quase tudo que ele diz, porque tem alguma coerência assim, cara, tipo, é um cara que tem dois... Quando ele fala de propaganda, tem lógica, quem tem mais inscritos tem realmente o interesse das propagandas, isso aí eu acho que já se sabe. Quem fala de política, gente, crescer com política, ou coisas do gênero, um conteúdo um pouco mais cabeça, é difícil pra caramba, cara. Eu falo mais de política, mas vocês acompanham, sabem que eu não falo só de política. Não é o caso. Eu acho que eu considero meu canal um canal de opinião. Está mais voltado para a política, porque hoje em dia é basicamente o tema principal. Mas se eu ficar pensando em uma rentabilidade, um retorno financeiro fazendo isso, fica meio complicado, né, cara? Eu não vou ser hipócrita, isso é a parte mais difícil. E mamãe falei, deixa isso bem gordo, deixa isso bem claro, entendeu? Não é um. Aqui você não vai conseguir, entendeu? Não falando as coisas que você fala. Realmente ele é um youtuber pequeno, comparado aos gigantescos que tem 2, 3, 10, 15, 20 milhões, 100 mil inscritos, é muito pouco. E mesmo assim ele já tem um certo destaque porque ele consegue chegar na TV aberta em alguns momentos, TV fechada, acho que ele participa de alguma coisa. Então isso dá uma visibilidade diferenciada para ele, ok? Se ele quiser conseguir algo de especial a mais, ele vai ter que largar a política ou conseguir coisas específicas. Ou ele vai ter que vender algum produto, ou ele poderia vender camisas, que é uma solução que você vê normalmente muitos youtubers usam. Ele poderia montar uma loja ou participar de alguma grife, até porque ele tem um público-alvo bem interessante, de poder aquitivo bem interessante também. Então seria legal. Seria legal. Uma dica aí para os Spartacus. Pô, começa a vender camisas, roupas, coisas do gênero. Eu acho que você vai ganhar bastante dinheiro. Então, cara, mamãe falei. Ele dá esse comentário que pô, felicíssimo, tá correto. Fala do iPhone e do notebook realmente que é um luxo. E é um luxo mesmo, desnecessário, cara. Desnecessário. Entendeu? Quer dizer que pô, você escolheu ter. Não sou eu que tenho que bancar o seu luxo. Você quer o a mais? Ok. Mas para isso fica complicado. Se eu tivesse pedido esses 3.900, eu acho, 3.700, ele pediu para consertar a tela. Se fosse, na verdade, para comprar um outro computador porque o dele quebrou, cara, eu tenho certeza que ele conseguiria isso sem nenhum tipo de crítica. Sem nenhum. Esse valor só conserta uma tela num aparelho que é caríssimo, entendeu? É um luxo por si só. E ninguém gosta muito disso. Deixa eu ver aqui. Tá aí. E ele também dá um ataque interessante, cara, nos Spartacus, que é pura verdade, cara. Ele é um cara que conseguiu juntar dinheiro para ir para Nova York, comprou iPhone e o Mac, que são coisas top dentro de um capitalismo e tal. Isso já faz dele um privilegiado dentro de tantos outros que não tiveram esse privilégio. Não quer dizer que ele não teve trabalho, gente, olha só. Até os privilegiados, as pessoas que nasceram ricas, elas também têm seus méritos. E agora eu já vou entrar em outra parte do assunto, que eu acho mais interessante. Eu queria só deixar isso bem pontuado, porque normalmente eu só meto cacete no Arthur. Que ele faz por onde? Mas se ele faz algo correto, né, que eu concordo, eu acho também justo não comentar, não falar nada sobre isso. Eu dei como uma resposta para ele, mas é um pouco mais do que isso, esse vídeo. Eu vou aproveitar, já que a gente está chegando perto do dia 20, né, dia da consciência negra, e essa é uma época que a direita costuma sempre atacar os negros. Esse ano teve uma certa defesa prévia, muitos youtubers que normalmente já fariam vídeos atacando não fizeram ainda, pelo menos. O MBL, por exemplo, adora fazer esse tipo de coisa. É a única época do ano em que um negro apresenta o MBL. É justamente no dia da consciência negra, onde ele vai atacar algum ícone negro. No passado, se não me engano, foi o Mandela, de um maluco lá, me esqueci o nome dele, cara. Negro, preto, eu chamo de preto todo mundo, gente. A gente que tem é cheio de dedo para falar certos termos, eu não tenho. E nesse aspecto, por eu ser negro, parece que eu sou blindado por isso. Eu gosto de pessoas brancas que têm naturalidade em falar certas coisas.
Isso demonstra que a pessoa está mais distanciada do preconceito. O que eu estou querendo dizer? É que justamente agora que está chegando perto da época do movimento negro, onde tem uma série de ataques. Sempre tem, a direita adora atacar esse tipo de coisa, e começa a surgir uma série de confusões de pessoas que não entendem muito bem o que quer dizer, como podem ajudar, não sabe muito dialogar sobre o assunto. Às vezes a pessoa é branca, quer falar e acha que não está no lugar de fala, que é algo que se criou, nunca existiu um lugar de fala, mas hoje em dia você tem um lugar de fala, então você não pode fazer certas coisas. Aí chega no momento que se você estiver vendo meu vídeo, você vai perceber que eu critico esse tipo de coisa. E que normalmente pessoas ligadas à esquerda acham que isso é muito correto, né? Eu não acho. Isso seria um posicionamento da direita. Eu já te falei que eu sou meio em cima do muro, tendenciando para cá, mais canhoto. Mas eu critico aquilo que eu acho incorreto. Olha só, o que eu quero dizer sobre isso? Lugar de fala é isso de tipo assim, pô, o cara nem negro, o cara não sofre, não sente racismo. O que ele está falando sobre isso? O que ele sabe do assunto? Gente, as pessoas não são necessariamente idiotas. E as pessoas têm empatia. Eu me emociono de ouvir uma música, eu me emociono de ver algo de especial, algo bonito, algo que me toca. Muitas pessoas têm uma certa sensibilidade maior, outras nem tanto. E eu consigo sentir empatia pelas pessoas, independente de serem negros morrendo, brancos morrendo, independente de serem mulheres sofrendo. Eu me sinto mal, eu tento sentir e eu acho que eu consigo chegar muito próximo, até mais próximo que muitas pessoas que estão sofrendo. Porque, por exemplo, alguma agressão racista, para te dar um exemplo, que o Spartacus sofra, eu acho que ele vai internalizar de uma maneira, que talvez seja uma maneira mais, como é que eu vou falar? Mais sensível. Agora, se esse mesmo ataque racista for direcionado ao Holiday, que acho que vocês também conhecem, ele vai bater no peito e foda-se. Porque ele é menos sensível a isso. Não quer dizer que ele não tenha, não quer dizer que ele também não tenha sofrido. Às vezes ele sofreu também, só que ele é menos sensível a isso. E, ou seja, pode ser que uma pessoa branca consiga sentir sim uma dor que o outro sente. E a outra não necessariamente está ligado a você pertencer àquilo para poder sentir o que eles sentem, como se fosse um sentimento alienígena, não um sentimento humano. É isso que eu estou querendo dizer. Depois você deixa um comentário aí. Qualquer coisa que eu falar, gente, deixa comentário e me contradiz. Eu não tenho estresse com isso. Eu não xingo o Bolsonaro, eu não xingo ninguém estressado. Não precisa também ser deseducado, deselegante, mas eu adoro comentários. Eu não sei quanto tempo também o vídeo está tendo, porque eu não estou olhando para a tela. Ok? Mas eu vou falar só mais um pouquinho. Então, o que acontece? Nessa época em específico, é interessante falar sobre coisas referentes à consciência negra de uma maneira geral. Só que quando a gente fala, até o termo consciência negra é algo que já me incomoda um pouco. Porque, na verdade, a gente tem que falar um pouquinho da consciência do problema dos negros. Não necessariamente para os negros. Não adianta, enquanto eu tiver consciência da merda que é o racismo, do problema que eu sofro, de como é ruim, de como as pessoas se ferram por causa disso, e você que está me vendo, que é branco, e eu não sei se você é branco, imagino que a maioria das pessoas do canal são brancas. A gente pode discutir isso futuramente, mas a maioria são. Então, cara, você que é branco, Ih, me perdi. Deixa eu ver. O que eu estou querendo dizer, cara, é que perdão, eu falei sobre consciência, a consciência negra. Enquanto você que é branco não se conscientizar do que o negro sofre, de como é ruim, do problema do racismo, cara, não rola, não adianta. A gente não vai mudar porra nenhuma. Eu costumo dizer, eu considero assim 3 países que têm uma certa similaridade com o Brasil. É o Brasil, Estados Unidos e a África do Sul. Uma similaridade. Eu imagino esses países, no questão de brancos e negros e tal, se bem que os Estados Unidos tem uma quantidade de negros inferior comparado a esses aí, o contingente, né, proporcional à população, mas que sofreu conflitos raciais e tal, são bem conhecidos, bem documentados. E nos Estados Unidos eu vejo que é um lugar que talvez seja o primeiro a conseguir realmente acabar com o racismo.
Eu vou falar isso em outro vídeo, mas só para dar uma pincelada, porque eu percebo, e você, se você botar na internet, você vai ver que tem diversos protestos lutando contra nazista, contra racismo, contra problemas de negros que sofreram agressão, e às vezes protesto onde você vai ver a linha de frente, não tem um preto sequer, nenhum, zero. Ou seja, saiu da consciência negra, é consciência humana. E isso aí, cara, é um sinal muito forte de que o caminho está chegando lá. Quem sabe eles consigam chegar na igualdade, que não está distante, já elegeram até um presidente negão. E aqui no Brasil, não. Aqui a gente está alguns séculos atrás, como praticamente sempre, a gente está alguns séculos atrás. Então, aqui talvez a gente tenha que falar ainda em consciência negra, propriamente, porque é o negro que tem que se conscientizar de certas coisas. E, aos poucos, estamos conscientizando pessoas não pretas, não existem só brancos, né? Não pretas, do que é, de como foi, do que eles sofrem. E eu vou agora fazer uma criticazinha ao movimento negro, que eu conheço desde muito tempo, acho que desde que eu sou criança. E, cara, ele nunca me agradou, cara, assim, muito, porque primeiro, antigamente, tinha um discurso muito forte de negro no poder. Eu lembro até que acho que tinha um CD do Cidade Negra que era assim, negro no poder. E esse termo sempre me deixou incomodado, porque eu não quero ninguém no poder, cara. Não acho legal o poder. O poder desvirtua as pessoas, corrompe pessoas, as pessoas matam por causa de poder. Tipo assim, não tem jeito, eu sei que tem que ter alguém lá, eu sei que precisa de uma estrutura, de um sistema. Então, já que isso é feito democraticamente, eu até suporto, tolero. Mas o poder por si só, pessoas querendo tomar o poder, o autoritarismo, eu não acho legal. O que eu percebi era que se o movimento negro pudesse virar uma chave de opa, o poder que é meu irmão, fudeu, filho. Eles iam querer fazer com pessoas brancas aquilo que eles sofreram. E eu achei isso, não tem nada a ver, cara. Eu só acho um absurdo, só acho extremamente agressivo. Não sei se você está conseguindo me entender. Eu não quero chegar lá para poder fazer aquilo que eles fizeram comigo, para poder aproveitar essa chance para justamente mostrar o que é a dominação. Cara, esse não é um pensamento que eu vou coadunar nunca. Não consigo. Entendeu? Então, eu sempre tive hoje em dia eu vejo que já tem um certo distanciamento nisso, mas tem muito isso ainda de negro com negro, ainda tem muito discurso de lugar de fala. Tem uma palavra que eu vou dizer aqui agora, que ela é muito usada para todos os youtubers, eu não sei quem vai me ouvir agora, mas eu acho legal questionar isso. Espero que esteja me assistindo, que esse vídeo pode ser um pouquinho longo, mas já estou indo para a parte final. Privilégio. Por que eu estou falando privilégio? Porque o que é comunicação? Cara, comunicação, basicamente, pelo que eu entendi, entendo e ouço, né, pelo que eu estudei, é muito mais aquilo que se entende do que aquilo que se passa. Ou seja, eu posso até querer dizer A, B, ou C, ou D, mas é muito mais importante eu querer saber o que a pessoa vai entender dessa mensagem. Entendeu? Os partos que deveria ter entendido melhor isso, esse conceito, já que ele acha que ele é formado em marketing, entender como as pessoas iam tomar aquilo que ele passou. Porque realmente é muito difícil você, embora tenha algumas coisas no discurso de Esparta que realmente estão corretas, mas a maneira como é passada, você fica, cara, não dá para te apoiar nessa. Agora tu está sozinho. Entendeu? Então, tipo, privilégio, cara, voltando, cara, privilégio, por mais que seja um conceito que já se naturalizou, principalmente em pessoas de esquerda, se naturalizou na sociologia, na história, nas áreas de história humana. Privilégio é uma palavra que te coloca sempre numa posição superior. Isso não é legal. Não para nenhum tipo de discurso. Imagina, pô, o cara que é branco, hétero, tem privilégio. Não, cara. Pelo menos aqui no Brasil, eu trocaria essa palavra, vou tentar trocar mais lá para frente, quando eu fizer um vídeo melhor explicando essa questão. Menos fudido. Por quê? Porque eu sou negro, ok, mas tem amigos meus brancos que tiveram a minha idade e que amigos e conhecidos, né? Não só amigos, e pessoas que eu conheço que não são minhas amigas, mas que são brancas, mas que são fodidas. Entendeu? Ou seja, existe, na verdade, eu não usaria o privilégio, dizendo que ele é privilegiado. Eu vou dizer que algumas pessoas são menos fodidas, outras são mais fodidas. A pessoa que nasceu rica, com boas condições, ela quase não é fodida.
ela quase chega ao privilégio, mas ela se fode muito. Tem muita gente rica que hoje em dia está sofrendo com a violência do Rio de Janeiro. Porra, a pessoa é rica, mas não pode gastar, vive numa neurose o tempo inteiro, ela vai sofrer preconceitos, se ela for tentar se relacionar com pessoas de classe inferior. Pô, cara, isso tá exagerando. Não, eu não tô exagerando, eu tô te falando, isso é o menor de todos. A gente não precisa nem ficar trabalhando muito em cima, porque isso é a raridade de qualquer coisa. Mas é só para você poder entender o raciocínio. Entendeu? Tipo assim, dependendo do grupo que ela tiver, você sempre vai olhar, pô, fulano tá o riquinho, pô, mas isso aí você é o não sei o que lá, você é não sei quem. Eu sempre fiz esse tipo de brincadeira no trabalho que a gente faz. Pô, mas tu é chefe, tu é patrão, mas teu pai é isso. E eu acho que todo mundo faz esse tipo de brincadeira, né? Eu não sei se vocês fazem isso. E a gente acaba tendo preconceitos referente a isso, por causa da classe, por causa da condição financeira da pessoa. Não quer dizer que a pessoa sofra por causa disso, entendeu? É por isso que isso é muito leve e não é trabalhado. Agora, quando a gente vai caindo na escala, aí uma série de coisas vão entrando aí e os preconceitos vão realmente prejudicar as coisas. Então, um negro pobre, ele é fudidaço, fudido pra caralho, muito fudido. Um branco pobre, ele é muito fudido, mas ele não é fudido pra caralho. Então, tipo assim, quando eu chego, eu falo pro branco, pobre, que tá comigo, vive comigo e tal, que ele é um privilegiado, pô, cara, eu não vou conseguir convencer ninguém com um discurso desse, porque ele para e pensa, porra, eu trabalho que meu filho da puta, meu chefe me esculacha, minha mulher me trai, meus filhos são tudo cheio de remelo, tá foda, ninguém me trata bem, o governo não me trata bem, meus impostos... Ou seja, ele começa a ver um monte de coisa e fala, gente, que porra de privilégio é esse? O único exclusivamente privilégio que pode ter é um pouco em relação a você que é um fudidaço. Mas eu sou fudido, cara. Entendeu? Então, tipo assim, quando a gente fica usando esse discurso de privilegiado, a gente não consegue arrebatar mais pessoas. Por quê? Porque, né, como é que eu vou fazer que a pessoa se sinta privilegiado se às vezes a pessoa tem uma vida que ela acha uma bosta, uma merda, com raríssimas exceções. Entendeu? É isso que eu queria dizer. Que eu acho que a gente tem que dar uma ajustada nesse discurso do movimento negro para poder fazer com que as pessoas possam ouvir. Porque se você consegue fazer com que a pessoa ouça, leia um pouco, porra, você convence fácil, fácil, fácil. Na época do Ciro Gomes, eu falava muito isso e eu brigava muito com técnicas de comunicação. Por quê? Porque o Ciro Gomes era Coca-Cola. Eu falei, gente, por que eu não vou votar no Ciro Gomes? Por um motivo, porque eu não conheço. Se você conseguir abrir a armadura dele para botar o Ciro Gomes, cara, você não precisa ficar se preocupando com vender. O produto é bom. Com comparação simples, você fala, realmente, não dá. Porra, Bolsonaro, Ciro Gomes, porra, Ciro Gomes. Porra, Ciro Gomes, entendeu? Quando você consegue fazer, com seu discurso, chegar naquela pessoa que já não está muito preocupada, se você pegar um pobre, uma pessoa de classe média que também tem esses problemas, ela não está pensando, ela não acorda, caramba, cara, como é que os negros do Brasil estão? Estão sofrendo muito? E aí, será que vai aumentar a cota? Isso é importante. Ninguém pensa nisso, cara. E vou te falar, muitas pessoas negras também não pensam nisso. Ah, mas as pessoas negras do movimento, aquelas que já estão mais embasadas, eu falei, ok, só que a gente não pode pegar o nicho e jogar o todo pelo nicho. Isso é etnocêntrico, não tem muita lógica, entendeu? E isso acontece o tempo inteiro, e é por isso que alguns movimentos que irracionalmente não dominam tudo, não conseguem chegar onde chegam. Você consegue ver movimentos negros que desde sempre existiram nos Estados Unidos, onde o negro é minoria, tem o poder que tem, fazendo a indústria se movimentar em função deles, muitas das vezes, e aqui no Brasil a gente já é a maioria. O brasileiro, o negro já é a maioria, não tem muito que brigar não, cara. Aqui a luta já é ganha. A única maneira de a gente não ganhar é não se unir. A luta já não tem luta, entendeu? Já é a maioria da população, entendeu? Se quiser eleger um novo presidente, elege. Se quiser mudar a cor da Câmara dos Deputados, troca. Do Senado, troca também. Por que não faz? Porque o discurso, embora seja um discurso embasado, não é um discurso agregador. Entendeu? É um discurso que visa agregar pessoas, só que não consegue pela falha de comunicação.
Isso eu queria dizer. E, como eu falei que já estava terminando, só vou falar aqui algo que eu inventei, porque se existe eu já não conheço. Aí é desconhecimento e ignorância minha. Então, vou falar que eu inventei aqui, mas é o nível de preconceito. Porque muita gente não tem muita noção do que é isso, e você vê a quantidade de youtuber falando imbecilidade, principalmente na direita. Puta que pariu, cara. Quanta idiotice eles falam. Tipo, pô, o cara tá reclamando que é negro, pô, mas o cara é baixinho. Eu falei, hã? Pô, o cara lá, o negão tá falando não sei o que lá, pô, mas o maluco é gordo, sofre preconceito. Eu falei, gente, olha só, vamos lá. Níveis. Tem gente que não. A gente tá enxergando tudo binário, né? 0 e 1. É bem ou mal. É direita ou esquerda. Mas tudo na vida, praticamente, ela tem muito mais nuance, né, cara? Existe um degradê em praticamente tudo que a gente. E no preconceito não é diferente. Preconceito, racismo é um preconceito? Ok. Mas racismo puro e simples é muito maior do que qualquer preconceito. E eu vou tentar te falar isso rapidinho. Tipo, eu coloquei 4 níveis. O nível 1, que é a má impressão, basicamente, né, cara? É preconceito contra nerd. Se bem que hoje em dia o preconceito contra nerd deu uma bela caída, né? Década de 90, 80, início de 2000 era maior. Hoje em dia o nerd tá meio em moda, né? Mas é só para vocês terem uma noção. Roqueiros. Eu sei porque eu tive uma adolescência roqueira e tal. E você não sofreu de preconceito meu bobo, né, cara? Entendeu? É bem roqueiro maluco. Mas vai lá. RPGista, funkeiro, os evangélicos, ateus, tatuados. Ou seja, você tem a má impressão. Você tem um preconceito? É preconceito? É. Mas é mais que uma má impressão. Contra qualquer um desses grupos aqui, se você conseguir dar um mínimo de abertura, acabou, filho. Você já tomou o cara de assalto. Você já não tem mais o porquê ter essa má impressão na pessoa. Você cai por terra. E o risco dessa pessoa é quase zero, entendeu? Do cara ser esfaqueado, espancado, morto por causa de algum desses preconceitos que a pessoa tem, né? De fazer mal a você. O nível 2. O nível 2 é da segregação. Ou a segunda opção. Que aí eu coloco ali o pobre. Em alguma desses termos que eu vou falar, eles podem oscilar mais para um nível menor ou um nível maior. Vai depender, às vezes, de um contexto geral, em algum local específico. Por exemplo, preconceito contra pobre, eu coloquei nível 2. Mas dependendo do núcleo social, isso vai dar uma subida, vai virar um nível 3. Se você está me entendendo. Isso vai valer para qualquer um. Então, pobre, hoje em dia, quanto militante, ou seja, se você é petista ou se você é bolsonarista, isso é um preconceito. Você está sofrendo. Hoje em dia, no trabalho, se você sabe que o cara é militante ferrenho, você já vê de outra forma. Se dependendo do assunto que você vai falar, você pensa, às vezes você nem fala às vezes do assunto. Entendeu? Porque você sabe que vai ter um revide ali. E esse pessoal já começa a ter algum riscozinho. Porque se o cara for bolsonarista e sem querer passar num protesto de manifestante da CUT, se alguma coisa do tipo, ele pode sim sofrer alguma agressão. E vice-versa também. Tiver o pessoal lá do Bolsonaro se reunindo por algum motivo, ele pode muito bem ser espancado por causa de estar de vermelho, por exemplo. O gordo, o magro, o preconceito de profissão. Ou seja, você vê o cara pela profissão dele, você já pensa certas coisas. O cara é PM, então, assim, calma aí, esse maluco é PM, não fala essas coisas com ele, não. Fica lá, esse é professor. Ih, cara, mais um doutrinador comunista. Qualquer coisa, referente à profissão, né? Ser alto, magro, baixo. Ou seja, isso pode causar uma certa segregação das pessoas. Ou segunda opção. Ou seja, você tem que escolher alguém para vaga de trabalho, tá o cara lá padrão, né, caucasiano, e tal cara caucasiano não, o cara branco mais gordo. O gordo sofre mais preconceito, pode ser que ele vire uma segunda opção. Você não chega a descartar, mas vai virar uma segunda opção. Entendeu? Todos esses que eu falei, o pobre, pô, você quer lá no núcleo, você não vai chegar a descartar como se fosse um bicho, mas vira uma segunda opção. Então eles sofrem de segregação ou de segunda opção. No nível 3, o bicho já tá pegando, né? Aí a gente coloca as mulheres, sexualidade, gênero, etnias, ou seja, nordestino, judeu, muçulmano, eu coloco ali como risco moderado. Porque são pessoas que também sofrem preconceito,
Só que esse pessoal chega a passar do preconceito para começar a sofrer risco de vida. E a gente tem diversos casos que acontecem pelo Brasil e pelo mundo, né, cara? Em alguns casos com mais força, outros com menos força. E detalhe, o que você está percebendo? Está sendo trocado o estar pelo ser. Isso faz toda a diferença quando alguém fala de preconceito e você vê, às vezes, o YouTube falando coisas que não tem nada a ver. Tipo, oh, eu sou gordo. Eu falei, gente, você não é gordo, você está gordo. O Leandro Hassum, não, ele, embora ele fosse gordo, ele não é gordo. Porque gordo é um estado. Hoje em dia ele está magro. Ou seja, o preconceito que ele sofreu por causa do estado dele, ele pode mudar o estado dele. O preconceito que o pobre sofre, ele pode enriquecer e perde esse preconceito. Isso vai valer para o militante, vale para a pessoa, para a profissão da pessoa, entendeu? Ah, o cara é alto, o cara é magro, assim, o cara é baixo. Eu falei, gente, em alguns casos realmente não dá para a pessoa mudar por completo. Mas o mundo em si tem certas adaptações para essa pessoa, entendeu? Como eu falei, de modo geral, ok? E no grupo do ser, a gente coloca mulher, gênero e tal, porque esse pessoal, ele não tem como não ser, entendeu? A pessoa, o nordestino, de características físicas do nordestino, de fala, de costumes, ele é uma pessoa, ele não está nordestino. Então, você vê preconceito sempre, a gente sabe que existe. Eu vejo em restaurante, parece que os caras têm uma predileção por nordestinos, eu acho isso muito estranho. Quando eu vou eu passo pela Zona Sul, você vai um dos porteiros, você parece ter uma predileção por nordestino. E não necessariamente nordestino que acabou de vir do Nordeste, mas às vezes o cara é um filho do nordestino. Você não vê características físicas que se assemelham. Entendeu? E quando você vai ver a alta patente de qualquer empresa, já trabalhei em algumas empresas, você percebe que pessoas nordestinas não estão lá. Um caso ou outro. Quase sempre o padrão é caucasiano e tal. E aí vale para tudo. Vale para o gênero, porra, homossexual, gay e tal. Muitos desses aí, por exemplo, o homossexual, de maneira geral, LGBT, tal, ele sofre pra cacete, cara. Só que, ó, em alguns casos, ele consegue dar a famosa disfarçada na entrevista. Ele treina isso pra caramba, ele disfarça, entra. Depois você descobre que se provavelmente ele entrasse desmunhecando, demonstrasse, provavelmente ele não seria contratado. E as mulheres, de modo geral, né, cara? Não precisa ficar falando sobre as mulheres, porque as mulheres são mulheres, você sabe que são mulheres. Então, tudo que for referente ao machismo histórico, milenar existente, a gente vai continuar fazendo. É um grupo que sofre muito e muitas das vezes morrem pela condição de ser mulheres. Entendeu? Esse é um grupo que eu considero um risco moderado. Ou seja, corre risco, já se torna perigoso, somente você ser alguma coisa dessa, mas é um risco moderado. E tem um risco, cara, que é o risco agravado. É muito risco, é você ser preto. Então, tipo assim, que é o nível 4, é o máximo na escala de insegurança possível, é você ser preto. Porque, tipo assim, o preto, primeiro que ele é agregador. Eu, por exemplo, sou preto, sou roqueiro, aquele primeiro preconceito, sou nerd, sou RPGista, pobre, militante, não vou dizer, mas sou gordo também, poderia ser homossexual e de alguma etnia e religião que sofre preconceito, como, por exemplo, os muçulmanos. Poderia ser um judeu, poderia ser negro nordestino, entendeu? Então, além de dizer só o cara ser negro, o cara já tá fudido. Mas ele pode agregar a porra toda. Muitos podem agregar, mas ninguém pode agregar tanto. E o negro, por si só, ele tem um racismo que foi de origem histórica, ou seja, tem um porquê disso acontecer na nossa sociedade, mas que agora tanto faz, entendeu? Vamos dizer que a gente pudesse tirar a dívida histórica, coisa que é impossível, mas vamos dizer que a gente conseguisse tirar a dívida histórica e começasse do zero, o patamar que o negro hoje está é inquestionavelmente muito abaixo de todos os outros. Muito abaixo. Em praticamente tudo que a gente puder falar. Entendeu? Então, quando a gente vê um youtuber, isso me incomoda sempre, eu pretendo falar mais sobre isso, é que quando a gente vai falar de preconceito, a direita usa muito esse tipo de coisa, eles colocam as coisas como se tudo tivesse no mesmo patamar.
Entendeu? Ah, mas não pode fazer piada com preto, mas pode fazer piada com a loira, com o português. Opa, vamos lá. Loira é loira. Isso não é a essência dela. Será que eu vou pintar o cabelo amanhã de preto? Como é que eu vou zoar ela? Como é que eu vou fazer alguma coisa? Não faço. Você sabe que é uma bobeira, você sabe que é uma condição da pessoa. Somente uma condição. O português não vem com a barriguinha, com um bolinho de bacalhau, assim, esse português cartunesco de piada. O português é uma pessoa que você olha, se o cara não abrir a boca, você nem sabe que o cara é português. Entendeu? Então, tipo assim, não pode comparar esse tipo de coisa com o racismo que o negro sofre. Até porque o risco de vida do negro é um absurdo. Aqui no Rio de Janeiro, a cada 10 mortes da polícia, 10 assassinatos, a palavra não seria assassinato, mas cada 10 pessoas que morreram por causa de confrontos ou ataques ou auto de resistência da polícia, 9 são negros. Cara, 9 de 10 é algo surreal. Se eu falo isso em outro país, o pessoal fala, gente, vamos ter que parar tudo para essa engrenagem estar quebrada. 9 de 10. Quer dizer que só morre preto nessa porra, tem algo de errado. Entendeu? A cada, sei lá, 23 minutos morre um negro. Entendeu? A gente está tendo diminuição no índice de morte e aumento do índice de morte. Pô, diminuição e aumento ao mesmo tempo está aumentando o índice de morte de pessoas negras e diminuindo de pessoas brancas. Isso é bizarro demais. Entendeu? Então a situação do negro, ela é muito ruim, comprovadamente ruim, estatisticamente ruim, mas isso não dá o direito do negro se comunicar como superior. A gente tem que começar a poder conseguir dialogar de maneira como sendo iguais, que é justamente o que nós somos, para que as pessoas percebam que, sendo iguais, nós estamos muito prejudicados. Muito, absurdamente prejudicados. Chega a comentar sobre como é que é youtuber, por exemplo, uma pessoa negra. De fato, sim, tem alguma coisa econômica que no começo aí ajudou, facilitou e tal, os mamães hoje, você vê pela cor deles, por exemplo, eu já fiz vários vídeos falando sobre diversos youtubers, qual deles é preto? Não tem. Dos youtubers que você costuma seguir, qual deles é preto? Então, tipo assim, é sempre bom, legal a gente também começar a se avaliar, porque realmente as coisas incomodam, a gente pode mudar, a gente pode agregar. Pro lado da esquerda, por ter essa causa identitária, as pessoas meio que já estão mais próximas de fazer essa mudança. Mas para que a gente possa pegar aquilo que existe na esquerda e transferir para todos os outros, a gente tem que mudar o nosso discurso, aperfeiçoar de tal maneira que as pessoas queiram ouvir. E aquele negócio, quando a pessoa começa a querer ouvir, gente, dá uma olhada em volta. A pessoa, quando der pela primeira vez olhar e perceber isso, ela nunca mais vai conseguir entrar no avião e não olhar. Ela nunca mais vai conseguir entrar na gerência da empresa dela e não perceber. Ela não vai mais conseguir não notar as coisas absurdas que acontecem. E assim você consegue trazer para a sua causa, para a causa do negro, que na verdade é a causa humana de todos, como já está acontecendo, na minha opinião, nos Estados Unidos, e assim a gente consegue uma igualdade. E a questão do negro, eu acho que ela é a focal principal, porque é o que mais sofre e é o que mais morre. Esse aqui foi o meu vídeo. Dá uma curtida, dá um like. Não sei se está com 20 horas de duração. Não estou olhando no relógio. Falei demais, mas obrigado. Assim, muito se você assistiu até agora. Porque, na verdade, também foi um desabafo. Você já deve ter percebido que eu estou falando alguma coisa sem roteiro. Estou fazendo sim, mas é porque eu estou aproveitando essa madrugada que eu estava com vontade de falar algo especial, diferenciado, que não seja necessariamente política. Aquele abraço e fui. Deixa eu cancelar aqui, deixa eu fechar o vídeo.